E aí, galerinha do oitavo ano, vamos dar continuidade no nosso conteúdo, certo? Do conteúdo de potenciação, e a gente vai ver aqui as propriedades da potenciação, certo? Lembrando que até aqui a gente está estudando potência com expoente natural, certo? Então, essa parte aí, ela inicia na página 26 do nosso livro didático, certo? Então, na página 26 aí ela inicia essas propriedades. A gente vai falar hoje de 5 propriedades dessas potências, certo? Só que antes de iniciar a falar das propriedades em si, a gente pode se perguntar, mas para que eu vou utilizar essas potências? Perceba que nos exemplos aqui, ó, nesses 3 primeiros exemplos que eu dei dessa primeira propriedade, acontece o seguinte. Ó. Nesses exemplos, a gente tem 2 potências aqui. E quando a gente utiliza essas propriedades, a gente pega o que tem 2 ou mais, né? Pode ser mais também, a gente pega o que tem 2 ou mais potências e escreve como uma potência só, certo? Então, simplifica os nossos termos aí, ok? Então, vamos lá. O primeiro, a primeira propriedade aqui é produto de potência de mesma base. Isso ocorre quando eu tenho uma multiplicação, ó, tá aqui o vezes, né? Entre 2 potências, né? E essas potências ela têm bases iguais. Certo? Então, como é que ficaria? Ó, eu vou fazer na primeira constatando, né, o porquê da propriedade, e aí nas demais a gente usa só o padrão, só a regra mesmo, certo? Então, perceba o seguinte, ó, esse 2 da primeira potência indica que eu tenho que repetir 6 2 vezes, não é isso? Então, eu vou desenvolver aqui, ó, ficaria 6 vezes 6 da primeira, não é isso? Aí, vezes, ó, que é esse vezinho aqui do produto delas duas. Na segunda potência, eu tenho o seguinte, 6 elevado ao cubo. Então, eu tenho que repetir 6 3 vezes, não é isso? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Está aqui, ó. Certo? Então, como é que fica isso daqui? Se a gente observar agora, eu tenho 6 se repetindo 5 vezes, não é isso? E entre todos eles aqui, eu tenho uma multiplicação. Então, o que é? Escrevendo isso como uma potência, eu posso escrever assim, ó, 6 elevado a 5. Não é isso? O 6 é base, que é o fator que se repete. O 5 é expoente, que é quantas vezes a base está se repetindo. Não é verdade? Então, ó, escrevi ela como sendo uma potência só. Simplifiquei os termos aí. Né? Agora, percebam uma coisa. Quando eu tenho 2 potências de mesma base, né, o que aconteceu com a base aqui? Ó? O que aconteceu com a base? Se manteve. Né? Eu repeti essa base aqui. Né? E o que aconteceu com o expoente? Perceba que esse expoente aqui de cima, ele é justamente a soma dos 2 expoentes que eu tinha antes. Certo? Isso aqui pode ser para 2 ou mais. Então, quando eu tenho um produto de potências de mesma base, o que eu faço? Repete a base. Repete a base. E soma os expoentes. Certo? Então, para a gente não esquecer, produto de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Ó, nessa daqui, ó, como é que vai ficar? Quem é a base? Não é 3? Não é comum, a base comum para elas duas? Então, eu vou repetir a base, que é o 3, e vou somar os 2 expoentes aqui de cima. Ó. 2 mais 5, 2 mais 5, não é isso? Então, vai ficar 3 elevado. Quanto é que dá 2 mais 5 aqui? Deixa eu só consertar esse 5 aqui que ficou feio. 2 mais 5. Né? Quanto é que dá 2 mais 5? Vai dar 7. Então, vai ficar 3 elevado a 7, certo? Repeti a base, ó, que é comum a elas, somei os expoentes, beleza? Nesse terceiro exemplo aqui, ó, quem é a base comum? 5, não é isso? Então, repete a base e vou fazer o que com os expoentes? Vou somar, não é isso? 4 mais 1. Então, aqui vai ficar como? 5 elevado a 5. Beleza? É isso? Então, não esquece, se eu tenho um produto, uma multiplicação de 2 potências, com bases iguais, eu repito a base e eu somo os expoentes. Belezinha? Moleza, né? Vamos para a próxima propriedade aqui. Ó. Agora é o quociente de potências de mesma base. O quociente é a divisão, certo? Eu vou fazer do mesmo jeito aqui. Ó. Só que antes eu posso escrever isso aqui como sendo uma fração, não posso? Eu posso escrever assim, ó, 17 à quinta sobre 17 ao cubo, certo? Agora eu vou fazer parecido lá, eu vou desenvolver em cima e embaixo. Então vai ficar assim, ó. Em cima, o 17 vai se repetir 5 vezes, não é isso? Então vai ficar 17 vezes 17 vezes 17
vezes 17 vezes 17. 5? Tem. E embaixo, o 17 vai se repetir 3 vezes. Ó. 17 vezes 17 vezes 17. Certo? E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou cancelar um 17 de cima com um 17 de baixo. Um 17 de cima com um 17 de baixo. Um 17 de cima com um 17 de baixo. Sobraram quantos aqui? Ó? Apenas 2, não é? Então aqui vai ficar assim. 17 elevado a 2. Não é verdade? Sobraram apenas 2. Então, ó, o que aconteceu aqui? A base, o que aconteceu com a base? Né? Eu só mantive, se repetiu também. E o expoente aqui? Nesse caso, o expoente, perceba que ele é a diferença entre os dois expoentes que tinha antes. Ó. 5 menos 3 dá igual a 2. Então, quando eu tenho um quociente de potência de mesma base, a divisão de potências de mesma base, né, o que eu faço? Repete a base e subtrai os expoentes. Ok? Subtrai os expoentes. Pronto. Aqui vai ficar simples para fazer também, não é? Ó? Então, por exemplo, se eu tenho 5 elevado a 9 dividido por 5 elevado a 3, como é que vai ficar? Repete a base aqui, ó, e em cima eu vou fazer 9 menos 3, não é isso? Então, aqui vai me dar 5 elevado a 9 menos 3 vai dar 6, não é? Nesse outro aqui, ó, 7 a quarta dividido por 7. Vocês podem até dizer, mas não tem expoente aqui nesse 7. Sempre quando não tem expoente, quando não aparece, é porque é um 1. Então, vai ser aqui, ó, 7 elevado a 4 menos 1, certo? Então, isso aqui é 7 elevado a 3. Vocês estão percebendo que eu estou pegando duas potências, não é verdade? Nessa primeira expressão aqui, ó, eu tenho duas potências. Quando eu uso essas propriedades, eu termino com uma potência só. Certo? Então, eu estou escrevendo isso como sendo uma potência só. Beleza? Mais um aqui, ó, potência de potência. Né? Como o próprio nome já diz, é quando eu tenho uma potência elevada a um expoente aqui. Ó. Certo? Então, esse 5 ao quadrado ele vai funcionar como sendo uma base só. Né? E pelo expoente 3 que está aqui fora, eu vou ter que repetir esse 5 ao quadrado quantas vezes? 3 vezes, não é? Então, ó, vai ficar 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Não é verdade? Agora, se eu utilizar a primeira propriedade lá, é um produto de potências de mesma base, não é verdade? Mas vocês podem dizer, mas lá só tinha duas, aqui tem 3. Não tem problema. Se as bases são iguais, eu posso simplesmente repetir a base e somar os expoentes. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Ó. Então, aqui vai dar 5 elevado à sexta potência, certo? Qual é o padrão aqui? Perceba de novo, ó, a base mantém, repete a base, e o expoente é exatamente o produto entre os dois expoentes que eu tenho aqui. Ó. Então, só preciso multiplicar 2 vezes 3, vai me dar 6, certo? Qual é o padrãozinho aqui? Ó? Repete a base e faz o que com os expoentes? E multiplica os expoentes, certo? Então, estou escrevendo aqui para a gente não esquecer depois. Beleza? É isso? Então, sempre que eu tiver uma potência de uma potência, certo? Uma potência elevada a um expoente qualquer aí, o que eu faço? Repito a base e multiplico os dois expoentes. Belezinha? Vamos fazer esses outros dois aqui agora. Nesse caso aqui, quem é a base? A base é menos 4, certo? Então, eu vou repetir ela. Menos 4. E em cima eu vou pegar o 5 e o 2, ó, eu vou somente multiplicar eles, certo? Repetir a base, multiplica os expoentes. 5 vezes 2 dá o quê? Dá 10, certo? Nesse outro aqui, do mesmo jeito, ó, quem é a base? É o 20. Então, repete a base, multiplica os expoentes. 3 vezes 5, não é isso? Então, vai ficar 20 elevado a 3 vezes 5, 15. Ok? Então, aqui onde eu tinha duas potências, né? Aqui eu tenho apenas uma potência, certo? Então, vamos lá. Só falta mais duas propriedades aqui. Ó. Então, como é que vai ficar essa daqui? Nesse caso aqui, eu tenho um produto de potências de mesmo expoente. Perceba que agora os que vão ser iguais são os expoentes. São os números de cima. Né? Aí, como é que faz? Vamos ver aqui
o que é o padrão que acontece aqui, ó. Eu vou fazer parecido igual aquele primeiro lá, né? Parecido com aquele primeiro lá, que a gente utilizou para fazer a primeira propriedade. Né? Então, eu vou desenvolver esse aqui. Esse 2 aqui indica que eu tenho que repetir o 3 duas vezes, né? Então, desenvolvendo ele, seria 3 vezes 3. Aí, vezes, que é esse vezinho aqui do meio, ó. Esse 2 indica que eu tenho que repetir o 5 quantas vezes? Duas vezes, não é isso? 5 vezes 5. Beleza. Agora, como isso aqui é uma multiplicação, eu posso reorganizar esses termos aqui, que não vai alterar o valor, não é? Eu posso escrever assim, ó, 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5. Não é verdade? Por quê? Porque a ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto. Beleza? Agora, se eu olhar para esses fatores aqui como sendo uma base, eu percebo que ele está se repetindo, esse mesmo fator está se repetindo duas vezes, não é? Então, eu posso escrever simplesmente assim, ó, 3 vezes 5 elevado a quanto? A 2, certo? Então, ó, qual é o padrão aqui? Multiplicação, né, produto de potência de mesmo expoente. Repete o expoente e multiplica somente as bases, certo? Só escrever aqui, ó, repete o expoente, repete o expoente e multiplica as bases. Ok? Não vá confundir com o primeiro lá. O primeiro lá é multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Aqui é multiplicação de potências de mesmo expoente. Ó. Aqui é os números de cima que são iguais. Certo? Então, você mantém o expoente e multiplica somente as duas bases aí. Né? Aqui eu poderia até finalizar essa minha potência aqui fazendo o seguinte. Ó, só finalizar aqui, eu poderia multiplicar aqui embaixo. 3 vezes 5 dá quanto? Dá 15. Botar 15 elevado ao quadrado. Certo? Dá certo também a mesma coisa. Ok? Então, vamos lá. Fazendo os outros agora. Como a gente já viu qual é o padrão, né, eu não preciso mais ficar fazendo isso. Eu já sei que eu tenho uma multiplicação de duas potências que os expoentes são iguais. Então, eu sei que eu vou fazer só assim. Eu multiplico as bases. 3 vezes 2 e mantenho o expoente aqui. No caso, é 4. Certo? E aí, para finalizar, ó, 3 vezes 2 dá quanto? 6 elevado a 4. Tranquilo, né? Mesmo jeito para essa aqui, ó. Multiplicação de duas potências e expoentes iguais. Mantenho o expoente e multiplico somente as duas bases. Não é isso? 2 vezes 5 elevado a 3. 2 vezes 5 dá quanto? Dá 10. 10 elevado ao cubo. Ok? Isso? Certo? E a nossa última propriedade é semelhante a essa, né? Só que é o quociente, é a divisão. Como é que vai ficar aqui? Mesmo jeito, pessoal. Ó, para fazer isso daqui, eu vou escrever também na forma de uma fração. Certo? Aqui é a mesma coisa que eu ter 30 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. Se eu desenvolver as potências, fica assim, ó. 30 vezes 30 em cima, 5 vezes 5 embaixo, não é verdade? E aí eu posso muito bem separar elas duas aqui também. Fazer assim, ó, 30 sobre 5 vezes 30 sobre 5. Não é? Olhando para isso aqui como sendo uma base, né, um fator só aí, eu posso escrever que é 30 sobre 5 elevado a 2. Não é isso? 30 sobre 5 porque é quem está se repetindo, então vira base. 2 porque ela se repete duas vezes. Ok? Qual é o padrão agora aqui? Né? Qual é o padrão desse daqui? Antes de botar o padrão, deixa eu só finalizar ele aqui. Porque eu ainda posso, nesse caso aqui, como a divisão da exata, eu posso simplesmente fazer essa divisão. 30 dividido por 5 dá o quê? Dá 6. Né? 6 elevado ao quadrado. Beleza? Então, qual é o padrão aqui? Ó? Vou escrever o padrão mais aqui abaixo. Né? Mantém o expoente, repete o expoente. Repete o expoente. E faz o que com as bases? E divide as bases. Esse é o nosso padrão aqui que a gente utiliza.
Ok? Vamos ver nesse exemplo aqui, ó. 10 ao cubo dividido por 2 ao cubo. Nem precisa estar na forma de fração. Aqui você já consegue fazer direto. Ó. Você vai dizer que é 10 dividido por 2. Tudo isso elevado a 3. Tranquilo? Então, ó, divisão de potências aqui de mesmo expoente. Repetir o expoente aqui e dividir somente as duas bases. Gente, se dá para fazer a divisão, se é uma divisão exata, você faz. 10 dividido por 2 dá o quê? Dá 5. Não é isso? Elevado a 3. Mantém sempre esse expoente aí. Beleza? E nesse caso aqui, ó, mesmo jeito. Né? Vai ficar assim, ó, 2 dividido para 3. Tudo isso elevado a 5. Dividir as bases, mantive o expoente. Certo? Nesse caso, como a divisão não dá exata, você pode até deixar nesse formato, né? Ou botar ele ainda no formato de fração, que é o 2 em cima, o 3 embaixo. Fica mais bonitinho, certo? Elevado a 5. Beleza? Então, essas são as nossas propriedades, né, que nós tínhamos para estudar na aula de hoje. E aí eu quero que você lembre uma coisa. Né? Essas propriedades elas vão nos servir para pegar uma expressão com mais de uma potência, usar essas propriedades e escrever como uma potência somente. Ó. Certo? Então, espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.